Não há pecado mais prejudicial no mundo do que o da descrença. O puritano Thomas Goodwin, ele escreveu que a descrença foi o principal pecado do homem, né? O seu primeiro fracasso foi não acreditar na palavra de Deus e por isso, especialmente, feriram a nossa natureza com a descrença, com essa marca da descrença, da incredulidade. E a fé, sendo extinta, os princípios contrários vieram a possuir nossa mente, nosso coração. Isso resume a substância do nosso problema como seres humanos, né? Da mesma forma, Stephen Charnock, outro puritano famoso, né, num discurso penetrante a respeito da busca, da sondagem da alma sobre o pecado da descrença, ele se referiu à incredulidade, à descrença como a fonte de todo pecado. Foi o primeiro pecado de Adão, então foi também a causa de todo pecado que cresceu até tal maturidade no mundo antigo, no nosso e também no nosso coração. Então a fé de Abel é aplaudida, né? Em Hebreus 11:4 diz que pela fé ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Consequentemente, a descrença de Caim, né, o líder primeiro do mundo ímpio, a gente podia botar assim, se a gente quisesse colocar os dois irmãos como aqueles que foram cultuar, a gente vê primeiro, né, na Bíblia, você vê, pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente. Então, eles sabiam o que Deus falou para eles como queria que fosse o culto, porque senão não era fé o que Abel estaria exercendo. Você só pode exercer fé sobre a palavra de Deus, né? Mas Caim achou que podia não ouvir a palavra de Deus e fazer as coisas do seu modo, né? Então, se o sacrifício de Abel foi mais excelente em relação à sua fé, o de Caim foi vil em relação à sua descrença, né? Então, o destino eterno de todas as pessoas pode ser resumido nas palavras de Cristo em João 8:24. Ele diz: porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, quando a fé substitui a descrença, todos os pecados cometidos desaparecem. Mas se a descrença permanecer, haverá então uma explosão pública, né, de todos os nossos pecados no dia do juízo final, né, do julgamento final. Então, só se pode entrar no céu, né, ou só se pode ter um comunhão com Deus pela fé, assim como no inferno pela descrença. Então, elas são bilhetes, entre aspas, para seus respectivos destinos, né? Deus dá o seu melhor, o Filho e o Espírito, para superar o pior, a nossa descrença ou a nossa incredulidade. E o Espírito nos concede fé, não apenas em Deus, mas em Jesus Cristo, o mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo 2:5, e em toda a sua obra, não é? Um solus Christus, não é? Sem nada do homem, apenas o que Cristo fez e a justiça dele, operando todas as mudanças que fazem nossos corações serem capturados novamente pela beleza de Deus, pela glória de Deus na face de Cristo, o que nos santifica depois de ter nos regenerado e justificado. Nos santifica de um grau de glória para outro. Isso ocorre à medida que o Espírito Santo sopra uma nova vida em nós, de acordo com a vontade soberana do Pai, para que possamos crer em seu Filho unigênito, não é? Como está em João 3,16 e João 14,1. Então, o veneno da descrença requer o melhor remédio que Deus pode oferecer, ou seja, os dois maiores presentes que Ele poderia possivelmente dar em seu Filho e em nossa fé. Então, a glória da solução aqui manifesta a hediondez do pecado. A terrível natureza da descrença se manifesta através da natureza poderosamente cegadora do pecado e do trabalho do diabo sobre os descrentes. A descrença
não é apenas intelectual, mas envolve um problema radical de pecado, não é? Que domina não só a mente, mas os afetos, a vontade, não é? Então, existem dois tipos principais de descrença entre os incrédulos. Primeiro, a descrença negativa, né? É carentia simplex fidei, no latim. Refere-se àqueles que nunca ouviram explicitamente o Evangelho de Cristo, talvez sem conhecimento algum sobre ele, e historicamente tem sido atribuída aos chamados pagãos, né? Segundo, a descrença, essa é a primeira. A segunda é a descrença privativa, que é carentia fidei debitai inesse. Refere-se àqueles que ouvem o Evangelho enquanto se recusam a crer em Cristo como Salvador. Então os primeiros estão culpados diante de Deus, não é? Mas não são acusados por rejeitar o Evangelho, como está em Romanos 1:20. Eles são culpados pela acusação geral da humanidade, que, conhecendo Deus como Deus, não o adoraram como Deus, nem lhe foram gratos. Os últimos são acusados do pecado mais grave de rejeitar conscientemente as boas novas do Evangelho, João 3:16-18. Então, a Bíblia diz que aquele que sem lei pecar, sem lei perecerá, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e a Bíblia diz que Deus colocou o suficiente no coração do homem e na natureza para o homem ficar indesculpável. Mas é óbvio que é um pecado ainda maior quando você ouviu as boas novas do Evangelho e houve rejeição. Então aqueles na primeira categoria de incrédulos são acusados do que foi chamado de infidelidade material. Eles não podem acreditar nas boas novas quando são ignorantes delas e nunca ouviram o Evangelho ser pregado. Durante toda a história, quantos povos, nações não foi assim, não é? Mas ainda assim, eles têm responsabilidade por sua falta de fé, ou seja, pela sua infidelidade. Então, seguindo esse raciocínio, os incrédulos que ouvem o Evangelho, pelo menos em sua essência, são acusados de infidelidade formal. Portanto, nós podemos entender as palavras de Cristo em João 15:22 à luz dessa distinção. Ele disse: se eu não tivesse vindo e falado com eles, não seriam culpados de pecado, mas agora não têm desculpa pelo seu pecado. Jesus não está dizendo que eles não têm culpa, mas que sua vinda e revelação dos propósitos salvadores de Deus tornam os rejeitadores desses especificamente culpados. Da mesma forma, Jesus denunciou Corazim e Betsaida, porque ele tinha feito obras poderosas lá e pregado lá, e eles não se arrependeram e creram. Se essas obras tivessem sido feitas nas cidades gentias de Tiro e Sidom, Jesus disse, essas cidades teriam se arrependido em saco e cinzas, como Jesus diz em Mateus 11:20-21. O que nos mostra também que não é só porque Deus não deve nada a ninguém. Você vê, ele diz que se isso tivesse sido feito em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, mas no entanto Deus não fez, não é? Ele não era obrigado a fazer por causa disso. Então a infidelidade formal de Corazim e Betsaida recebe um julgamento mais severo do que a infidelidade material de Sodoma, não é? Como está em Mateus 11:24. A quem muito é dado, muito é exigido. Lucas 12:48. É óbvio que no juízo final haverá um peso muito maior para Betsaida e Corazim, né? Então, muitos ouviram, estudaram e avaliaram o Evangelho apenas para ridicularizá-lo, não é? Desde Juliano, o apóstata, até Bertrand Russell, não é? Um grande filósofo do último século, não faltam exemplos de pessoas que conhecem e conscientemente rejeitam as boas novas de Deus. Então, tanto Nosso Senhor quanto o apóstolo Paulo claramente agonizaram sobre tal negação aberta pelo povo judeu no tempo deles. Alguns até mesmo experimentaram o que podemos chamar de uma atração superficial, ou um despertar, entre aspas, inicial, através de uma consciência despertada e uma atração à verdade do Evangelho. No final, algo acontece
que afasta a pessoa desses movimentos iniciais por desejos carnais, concílios mundanos, maus tratos por cristãos, professos, ou um ataque direto do maligno, não é? Ou seja, a semente, o coração tinha espinhos, ou então rocha, não era uma terra preparada pelo Espírito Santo para a semente realmente florescer. Então, sobre tais esquemas do diabo, Stephen Chernock observa que a primeira tentação com que Satanás assalta a alma, após alguns despertares de consciência, é questionar a matéria a ser acreditada. Se ele puder impedir os homens de lançarem o fundamento da verdade em sua compreensão, ele impede toda a superestrutura que não pode ser erguida sem ele, sem aquele conhecimento, aquela verdade. Outros não se opõem vigorosamente ao Evangelho, mas expressam discordância respeitosa por meio de dúvidas ou ceticismo que os impedem de assentir às boas novas. Eles podem até dizer: olha, eu gostaria de acreditar que é verdade, mas suas reivindicações são implausíveis. Então, embora tais pessoas não sejam, a pessoa não seja um ateu, não é, orgulhoso, ainda enfrentam condenação. A verdadeira fé, mesmo que seja fraca, exige o assentimento à afirmação de que Jesus morreu pelos pecadores e ressuscitou dentre os mortos. Sem tal assentimento a essas reivindicações históricas e teológicas, a descrença respeitosa, entre aspas, ainda se qualifica como mera descrença. Outros experimentam apenas o assentimento à verdade do Evangelho, porque eles aceitam as boas novas sem a confiança necessária que a fé salvadora traz e o amor, o deleite, não é, que uma nova natureza tem, não é, pelo próprio Deus, não é? Então alguém pode dizer: acredito que seja verdade, não é, mas não estou pronto para agir sobre isso. Isso é muito comum, não é? Eu acredito em tudo, mas eu não consigo. Isso mesmo entre cristãos professos. O outro pode professar: eu creio no Evangelho e confio em Cristo como meu Salvador, mas não há uma fé salvadora genuína. Não há nada transformador. Então, comumente nós podemos ouvir que eles professam fé salvadora sem possuí-la, não é? John Owen falou dessa realidade na igreja. Na igreja existem dois tipos de fé. A primeira é aquela que os verdadeiros crentes possuem, uma fé que é dom de Deus, né? Ele regenera o homem, dá o dom da fé. Então eles possuem uma fé que purifica o coração e age então por amor, não é? E em segundo lugar, existe uma mera fé histórica que não justifica, ou seja, uma fé que acredita que Jesus veio ao mundo, que ele morreu pelos pecados, é só histórica, não é? Sobre essa última, John Owen se refere, por exemplo, a Simão o mágico. Então, assim é dito de Simão o mágico, que ele creu em Atos 8,13, quando estava na amargura do fel e no laço da iniquidade, e portanto não creu com aquela fé que purifica o coração. Atos 15:9 diz que tais indivíduos nunca vão além de conhecer e acreditar na verdade apenas intelectualmente, para realmente abraçá-la e ao Salvador que a revela, não é? E há uma grande pecaminosidade, não é, da infidelidade formal, porque rejeitar o Evangelho quer envolver a negação aberta, a atração superficial, discordância respeitosa ou mero assentimento intelectual é descrença que deve ser categorizada como pecado, em primeiro lugar contra Deus. Qualquer pecado contra Cristo, como recusar-se a crer nele, né, como está em João 8,45, permanece como um pecado contra Deus. Quando Jesus falava ou agia, Deus falava ou agia, como está em João 4,34 e 5,19, até 40 e pouco. Portanto, rejeitar ou desonrar Jesus é rejeitar ou desonrar Deus. João 5,23.
Então Stephen Charnock argumentou sobre aqueles que rejeitam Cristo. Isso lança uma desonra sobre Deus mais do que todas as outras iniquidades. É um afastamento dele após as mais altas e claras declarações de sua natureza. Uma representação dele sob todos os desprezos imagináveis e sob todos os incentivos para cumprir diante dele o que lhe é devido. Assim como aqueles que confiam em Cristo são para o louvor da glória de Deus, Efésios 1:12, aqueles que desconfiam dele estão para a desonra do seu nome. Estão exatamente no caminho oposto. Então Deus deu o seu melhor ao fornecer seu Filho por nossos pecados. Então rejeitá-lo é a pior coisa que nós, as piores pessoas, podemos fazer. Então a descrença contra Cristo, ou seja, a falta de um amor genuíno, de uma crença transformadora, a descrença contra Cristo e Deus cospe no melhor de Deus, melhor do que toda a criação, de maneira infinita em valor. Jesus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, como você pode ver em Mateus 26:67, a fé de Abraão ofereceu glória a Deus, Paulo diz em Romanos 4:20. A descrença oferece o oposto, despreza a Deus. Então Stephen Charnock observou que a descrença atira sujeira na face de todos aqueles atributos que foram ilustres na obra da redenção, de sua sabedoria que a concebeu, de sua justiça que a executou, de sua misericórdia que é infinitamente louvada por ela, de sua verdade que está comprometida em cumprir o intento e a aquisição dela para todos aqueles que creem. Então, para o crente, todos os atributos de Deus são um fundamento e uma ajuda para a fé. Tudo de Deus é para nós se cremos. Não é? Assim, a verdade de seus atributos fortalece necessariamente nossa fé nele. Mas a descrença ataca exatamente cada atributo, porque agredir um é agredir todos. E assim como não houve um atributo, mas Deus pretendia glorificar, que Deus não pretendia glorificar em Cristo, então a gente pode ver, Charnock diz que não há um só, mas este pecado realmente vilipendia todos os atributos de Deus, porque todos eles são manifestados perfeitamente para nós, exatamente em Cristo. Então, quando as pessoas difamam os atributos de Deus na descrença, elas desdivinizam ele e desconstroem quem ele é, porque os atributos manifestam o grande eu sou, quem Deus é. Em certo sentido, o teísmo pode ser pior do que o ateísmo. Afirmar não há Deus é uma coisa, mas testemunhar Deus é, mas ele não é exatamente como ele diz ser, ele não é tão bom, ou ele não é tão fiel, é talvez pior. Mesmo sem palavras, aqueles que rejeitam o evangelho do verdadeiro e vivo Deus gritam: Deus não é bom, Deus não vai me guardar, Deus não é fiel. Então, a descrença retrata Deus como um tirano sem palavras, retrata Deus como um tirano maligno e o priva. E a Cristo também no evangelho de sua glória peculiar, de onde seus atributos brilham mais claramente. Assim, Stephen Charnock diz que, como nosso Salvador foi atormentado pelos judeus em cada parte do seu corpo, cabeça com espinhos, rosto com escarros, mãos e pés com pregos, e totalmente com reprovações naquilo que era mais caro para ele, assim Deus é desonrado pela descrença em cada perfeição. Então, assim como aquelas ações, as suas ações negaram que Cristo fosse o Salvador do mundo, assim os atos deste pecado, da descrença, negam que Deus seja o Deus do mundo. Então, a rejeição do Evangelho e de Deus são uma e a mesma coisa. Recusar as boas novas chama Deus de mentiroso, enquanto abraçá-las testifica
que Deus é verdadeiro em tudo o que Ele diz. Todo o seu ser, todos os seus atributos, todo o seu plano, como João 3,33 diz. Então, de fato, é a maior glória. Stephen Charnock diz que uma criatura pode dar ao Criador é reconhecê-lo como um Deus de verdade eterna e imutável. Agora, assim como o verdadeiro crente glorifica não apenas a verdade do Filho, mas do Pai, então o incrédulo ultraja não apenas a Cristo, mas a Deus, o Pai, cujos conselhos e mandamentos são publicados por Ele. Todos nós queremos que os outros acreditem em nós quando falamos a verdade. Não acreditar no Evangelho coloca Deus e Jesus abaixo até mesmo de Satanás, como o pai da mentira, como está em João 8,44. Ou afirmamos Deus por quem Ele é, ou o negamos ser quem Ele é. Então, nas palavras de Charnock, Deus pode tão logo cessar de ser, quanto cessar de ser verdadeiro. E ele acrescenta que alguns dizem que se Deus aparecesse em uma forma humana, a luz seria seu corpo e a verdade sua alma. Tão essencial é a verdade para a divindade. É impossível para Deus mentir, a Bíblia diz, Hebreus 6,18. Se o imaginarmos como um mentiroso, não o imaginamos como Deus, porque o representamos fazendo algo impossível à natureza divina, transformando uma bondade imutável em uma infidelidade odiosa. Então você vê como é grave a incredulidade no mundo. Agora imagine a incredulidade num cristão nominal, ou é alguém que diz que crê, que ele é fiel, mas vive como se ele não fosse, né? Então tudo que cresce nele é o que? É o medo, temores e ansiedades. Então, o que é seu poder? Conhecimento, suficiência. Se faltar a verdade, a fidelidade, a glória de todas as coisas. Então, assim como a sinceridade é a beleza de todas as graças, a veracidade e a santidade são o brilho de todas as perfeições divinas. Ele é luz. Tudo isso quer dizer que a descrença formal retrata Deus como o diabo astuto, homicida e mentiroso, como João 8,39 ao 45 diz. Deus declara através do seu Filho a maior verdade e bondade em direção aos pecadores. Então, de fato, rejeitar essa mensagem mata a própria alma, uma vez que ela veio daquele que se humilhou tanto para que pecadores indignos pudessem ser exaltados. Não poderia haver uma bondade maior mostrada aos pecadores do que o Evangelho. Como Deus diz em Isaías 5, né? O que mais havia para fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Versículo 4. Porque Deus, da melhor maneira, nos deu o seu melhor. Ele não poderia fazer mais do que isso. Ou seja, Deus não pode te dar algo mais precioso do que o seu próprio Filho, especialmente enquanto exibe sua bondade, misericórdia, poder e justiça. Toda descrença é diabólica, não é? A descrença espelha a rebelião do diabo de algumas maneiras importantes. Então, semelhante a Deus, o diabo era originalmente tão glorioso, ele era o mais próximo de todos os anjos em semelhança. Ele sabia dessa preeminência, não é? Argumentam alguns, mas isso o venceu. Stephen Charnock relacionou tal posição dizendo assim: ele viu, né, vendo as legiões de anjos criados com ele, e ele mesmo na mais alta hierarquia, ele queria ser singular, sujeito a ninguém e governar sobre todos, escolhendo antes, como diz Agostinho, deleitar-se na submissão dos outros a ele, do que em sua submissão a Deus. Então, a dignidade que ele desejava pertencia apenas ao Filho de Deus. O diabo não quis ser como os outros anjos, que são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como é descrito em Hebreus 1,14. Cristo possuía o que o diabo não foi prometido, ou sequer era capaz. Então, como Charnock observa, o diabo se coloca principalmente contra a humanidade, tendo uma inimizade particular contra eles, cuja dignidade na união hipostática foi invejada por ele
o que foi seu pecado e a causa de sua queda. Então as pessoas sempre têm a maior animosidade contra aqueles por causa e ocasião de quem elas sofrem, não é? Ou seja, se eu sofri por causa daquelas pessoas, eu tenho uma animosidade contra elas muito maior. Então a oposição do diabo está relacionada ao seu fracasso em se sujeitar ao Filho de Deus como Deus homem. Hebreus 1,6 diz: e novamente, quando introduz o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Estaria Satanás preparado para adorar o Deus homem, Cristo Jesus? Será que um traço dos anjos caídos é porque não reconheceriam a sabedoria de Deus e seus propósitos na entrega do seu Filho como Deus homem para ser Senhor e governante de tudo? Então Stephen Chernow colocou o assunto tão bem para nós. Ele diz: de todas essas maneiras, a descrença tem uma semelhança com o pecado do diabo. Ela busca uma igualdade com Deus em uma autodependência, repousando na suficiência de sua própria justiça. E é por isso que você vê que o pecado, a doutrina da justificação apenas pela fé e a salvação, que é totalmente feita por Cristo, não é? Nas doutrinas da graça, e que o homem sempre só está agindo o que Cristo comprou com seu sangue e aplica a ele, é tão difícil de ser abraçada no mundo e na igreja de hoje, não é? Então, porque a ideia era ser igual a Deus em sua autodependência, e é o que o homem mais ama agora, né? É o sonho de ser dependente de si mesmo e se repousar na suficiência da sua própria justiça, sendo que o homem não tem nenhuma. Então, sem dobrar a vontade para a aceitação da graça, não se deleita na submissão a Deus, recusa Cristo, a cabeça e mediador da aliança, né? Nomeado por Deus. Em tudo isso, o orgulho é notável. E, na verdade, o orgulho da razão e o orgulho da vontade são os dois braços nos quais reside a força da descrença. Então, Deus designou Cristo, não Satanás, para governar os céus e a terra. Satanás sempre teve um ódio particular pelo Filho de Deus. Ele não experimenta apenas orgulho, apesar de tudo ter sido criado em Cristo e por Cristo, né? Homens, potestades, todas as coisas. Ele não experimenta apenas orgulho, mas também ciúme, inveja, assassinato e mentiras, tudo trabalhando contra o Filho de Deus e seu povo. Satanás sabe que não pode derrotar Deus, mas pode tentar impedir as pessoas de acreditar no Filho de Deus, não é? E quando ele faz isso, ele busca em vão roubar o Filho da glória que lhe pertence. Na verdade, ele sabe que nenhum daqueles que foram dados a Cristo na eternidade irão se perder, mas então ele vai tentar fazê-los mais miseráveis possível, né, durante o caminho. Então, no deserto, Satanás tentou sem sucesso Jesus a se lançar do pináculo do templo. Depois disso, quando Jesus estava pregando em Nazaré, a incredulidade das pessoas em resposta à mensagem de Cristo não era diferente dos métodos de Satanás. As pessoas na sinagoga estavam cheias de ira e desejavam lançá-lo do penhasco. Lucas 4, 28 e 29. Não apenas não acreditaram, mas agiram como seu pai, o diabo. Dessa forma, e muitas outras, o diabo se opõe a Cristo, seja imediatamente, ou seja, a tentação, enquanto Jesus andava aqui, ou mediadamente, através de pessoas malignas, né? Satanás também é o pai de todos os incrédulos. Falando aos judeus que se opunham a Cristo, Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. João 8,44. Isso foi o caso desde o princípio. A serpente era um mentiroso, né? Era mentirosa e assassina, né? A quem Deus amaldiçoou. O desejo de Caim era fazer a vontade de seu pai. Caim era um mentiroso, Gênesis 4:9. Ele matou seu irmão, era um assassino, Gênesis 4:8. Como resultado, assim como a serpente, ele também é amaldiçoado, Gênesis 4:11. Caim tinha um pai que caiu do céu, não é?
Mas Caim também tinha muitos irmãos da mesma família, como Judas, em João 6, 70, 71. A descrença é obediência a Satanás. Ela é obediência a alguma coisa, né? Então a descrença é obediência a Satanás e desobediência a Deus e a Cristo. Deus está encarregado de revelar às criaturas como Ele pode lhes fazer o bem e como elas devem, em resposta a servi-lo. O diabo não estava satisfeito com o bem que Deus lhe mostrou e assim desprezou o serviço, e assim ele não serviu a Deus como deveria ter feito. Ele buscou seus próprios caminhos acima dos de Deus. A descrença diz a Deus: eu não receberei o seu bem, eu quero meus próprios caminhos e não servirei a ninguém além de mim mesmo. A descrença é diabólica dessa maneira. Não apenas a descrença é um pecado diabólico, mas é pior do que o dos demônios. Os anjos caídos nunca receberam uma oferta de misericórdia, como aqueles que ouvem e recusam as boas novas aos pecadores. Então, como Stephen Chernock observa, os demônios podem dizer: nós realmente recusamos a cobertura das asas do Filho de Deus, mas nunca recusamos um Cristo carregando os nossos pecados em nossa natureza, pois nenhum nos foi oferecido. Após a experiência da miséria de nosso primeiro desprezo, nada disso foi oferecido a nós. Pode alguma desculpa semelhante ser feita por um incrédulo sob o som do Evangelho? É claro que não. Então, lembre-se, o Filho entrou neste mundo não como um anjo, mas como um homem, com apenas este último oferecido graça e bondade como resultado dele ter vindo como homem. Os incrédulos que rejeitam o Evangelho dão um tapa profundo na face de Deus. Um pecado mais inexcusável do que o dos demônios. Então, se você acredita no Filho de Deus para o perdão dos pecados, você tem o dever e a bênção de louvar continuamente a Deus pelo dom da fé que você possui, pois é a fé que lhe dá coragem e ajuda a superar a ansiedade e o medo. Por natureza, não só somos indiferentes, mas também odiamos a Deus, com uma descrença pior do que a dos demônios, que rouba de Cristo a honra que lhe é devida. Deus tinha todo o direito de nos deixar em estado de condenação e miséria, como deixa muitos, mas Ele nos livrou da ira vindoura, soberanamente, nos colocando em seu Filho na eternidade. E aí os que antes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou a esses chamou, os que chamou a esses justificou, os que justificou a esses glorificou. Ou seja, no tempo ele fez todas essas coisas, não é? Ele regenerou, deu o dom da fé, etc, etc. Em um momento só nós o desagradávamos, estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora somos um prazer para ele através do dom da fé. Bênção espiritual essa comprada por Cristo. Nele nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais e dada àqueles a quem o Pai deu a ele. Ele tirou seu povo do lugar mais baixo e o elevou ao mais alto. Para fazer isso, o Filho teve que descer do lugar mais alto para o mais baixo. Ele não fez isso pelos demônios, mas por seres humanos. Agora você pode dizer com orgulho piedoso: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Orgulho piedoso entre aspas, né? Com muito cuidado aí. Essa é a nossa canção diária, não é? Isso é um se gabar na cruz. É o único lugar onde a gente pode se gabar, se vangloriar. Paulo diz: eu vou me vangloriar na cruz de Cristo, só nela, na qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. E Jesus não só foi criado por esses intelectualmente, com assentimento intelectual, ele passou seu tesouro nos seus corações, de tal maneira que o amor dele nos constrange, sendo que um morreu por todos aqueles que o Pai deu a ele, para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele se entregou e ressuscitou. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado está.
tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha